Dando, dando continuidade aqui à resolução da prova de matemática do concurso aí da PM São Paulo para soldado segunda classe, temos a questão 23 aqui, que diz o seguinte: um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Então, livros serão divididos em caixas contendo o mesmo número de livros. Pode colocar em cada caixa 20 livros, mas também é possível colocar 24 livros em cada uma, ou 25 livros em cada uma. E qualquer que seja a opção, todos os livros do lote ficaram guardados, não sobrando livro algum fora das caixas. O menor número de livros desse lote é... Ora, vamos pegar, por exemplo, 50 livros. Se eu dividi-los em caixas com 25 livros cada uma, eu teria aqui uma caixa de 25 livros, outra caixa de 25 livros. Beleza, se enquadra, 50 livros se enquadra no enunciado da questão quando se trata aí de 25 livros em cada caixa. Agora vamos pegar 24 livros em cada caixa. Teria uma caixa com 24, outra caixa também com 24, porém sobrarão 2 aqui para fora. Então eu já posso excluir 20, certo? Só para confirmar aqui, se eu tiver com 20 livros aqui, 20 livros aqui, ainda sobrarão 10 livros aqui, confirmando que eu devo excluir o número 50, certo? Aqui eu posso dar uma roubada, né? Eu posso dividir todos esses números aqui, tanto por 20, tanto por 24, quanto por 25 também, certo? Mas aí demoraria muito tempo para mim descobrir isso. E o que a questão pede? Ela pede um número que seja múltiplo de 20, mas também que seja múltiplo de 24 e também que seja múltiplo de 25. Perceba que 50 é múltiplo apenas de 25, não sendo de 24, muito menos de 20. Ora, e como que eu descubro um múltiplo, certo, desses números aqui, né? Lembrando que ele quer aqui, ó, o menor número de livros. Então eu quero o menor múltiplo desses números, certo? E como são 3 números, eu quero o menor múltiplo que é comum a esses números. Ora, eu tenho então o MMC, é o mínimo múltiplo comum. Veremos então como se faz o MMC entre 3 números. É a mesma coisa que se eu fosse fazer entre 2 números. Eu coloco os números que eu quero relacionar um ao lado do outro por meio de vírgula, certo? Lembrando que essa daqui é uma das maneiras de fazer o MMC, certo? Vou colocar um número ao lado do outro por meio de vírgula e vou dividi-los por números ímpares, certo? Aqui eu divido por 2. Aqui vai ficar 10, aqui 12 e aqui vai continuar 25. Divido por 2 novamente, aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar 6 e aqui vai continuar 25. Divido novamente por 2, vai ficar 5, 3 e 25. Divido por 5, vai ficar 1, 3 e 5. Divido por 5, vai ficar 1, 3 e 1. Divido por 3, vai ficar 1, 1 e 1. O MMC se calcula quando eu multiplico todos esses números aqui. Então eu teria o MMC de 20, 24 e 25, certo? Agora, qual que é a multiplicação desses números? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 40, 205. E 3 vezes 200 é 600. Então o MMC entre esses números aqui será 600, certo? Então terão 600 livros que eu deverei dividir, certo? Vamos explicar. Então, aqui eu tenho 600 livros, certo? Eu posso dividir esses livros em caixas de 20, 20, 20, 20, tananana, e não sobrará nenhum livro. Também posso dividir esses 600 livros em caixas com 24 cada uma, e não sobrará nenhum livro. Assim como eu posso dividir esses 600 livros em caixas contendo 25 cada uma, e não sobrará também nenhum livro, certo? Se você quiser saber quantas caixas serão distribuídas com 20 livros em cada uma, é só eu fazer 600 livros dividido por 20 livros. Aí eu teria a quantidade de caixas com 20 livros cada um, certo? 600 por 20, eu corto um zero aqui. Aqui vai ficar
3. 3 vezes 2, 6. Vai ficar 0. Desço 0. Vai ficar 0 aqui. Então eu tenho 30 caixas com 20 livros cada uma para dar 600 livros no total. E não sobrará nenhuma. Agora, se eu tiver 600 livros divididos por 24, eu tenho, obviamente, aqui, né? Vai ficar 48. Vai sobrar 12. Desço 0. Vai ficar 5. Então eu terei 25 caixas com 24 livros cada uma, sem sobrar nenhum. E vai dar 600 livros, certo? Agora, se eu tiver 600 livros dividido por 25 livros, eu terei aqui 2, vai sobrar 10. Eu desço o 0 e vai ficar 4. Então eu tenho 24 caixas com 25 livros. Cada uma me dá, e não sobrará nenhuma. Isso atende ao que a questão pede, correto? Lembrando que ele pediu o menor número de livros. Menor número de livros que eu posso dividir em caixas com 20, 24 e 25 e não sobrará nenhum. É, portanto, o cálculo do MMC. Beleza.